ela não está mais fazendo diferença porque só tem valor se você falar de acordo com os seus atos. E é justamente por isso que a tríplice mensagem angélica, pregada pela classe numerosa, perdeu a força. Não existe mais, porque a porta do evangelho foi escancarada e aberta, não mais chamando os pecadores ao arrependimento. Hoje é só explanar o que Deus fala. E que Deus seja o nosso pastor. Eu espero que os irmãos orem em seus corações para que Ele seja o nosso pastor, porque nós saberemos que estamos indo no caminho correto. Amém. Nós professamos como igreja estar pregando a tríplice mensagem angélica, correto? Sim. Quando eu estava na classe numerosa, eu conto o testemunho naquele vídeo que fez daquela pregação. Quando eu estava na classe numerosa, eu também achava que pregava a tríplice mensagem angélica. Quando eu descobri a mensagem do anjo do Apocalipse 18, que veio dar força à tríplice mensagem angélica, se veio dar força é porque perdeu a força, perdeu o vigor, perdeu a vitalidade. Só precisa de ajuda aquele que não está conseguindo fazer com as suas próprias pernas. Então ele precisa de ajuda para levantar, para caminhar, para poder andar. E o anjo de Apocalipse 18, que nós cremos ser um movimento de reforma, os adventistas do sétimo dia, movimento de reforma, ele veio para dar poder e força a essa tríplice mensagem angélica, que com o decorrer do ano, no decorrer dos tempos, ela caiu o seu vigor e não está mais fazendo a diferença. Agora, por que não está mais fazendo a diferença? Nós vamos nos fazer essas perguntas. Ela não está mais fazendo a diferença porque só tem valor se você falar de acordo com os seus atos. Se eu vier aqui para os irmãos e falar a respeito de um assunto, mas os irmãos verem que os meus atos não correspondem àquele assunto falado, a minha palavra ela perde o sentido, perde a força. E é justamente por isso que a tríplice mensagem angélica, pregada pela classe numerosa, perdeu a força. Não existe mais reforma de saúde, reforma do vestuário, não existe pregação de 144 mil, não existe assinalados. Como que vai pregar assinalamento de 144 mil aí para 16, 20 milhões de pessoas? Difícil. Agora, por que tem 16, 20 milhões de pessoas? Porque a porta do evangelho foi escancarada e aberta, não mais chamando os pecadores ao arrependimento. Mas vem como você está, é uma verdade, pode permanecer como você está, aí já é uma mentira. Vem como você está, mas deixe Deus transformar a sua vida. Se as práticas que eu tinha lá no mundo antes de ser chamado por Jesus continuam as minhas práticas hoje, tem algo de errado. Eu não entendi ainda corretamente o que Deus quer para mim. E eu preciso compreender isso. Porque se o que vemos na profecia está próximo de se cumprir, a porta da graça pode estar próxima de se fechar para nós, porque assim que for derramado o Espírito Santo sobre a igreja, aqueles que não receberam o Espírito Santo, o caso dele já está decidido. Tovenia, perseguição e chuva serôdia são os próximos passos que nós, como igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, estamos aguardando. Nós não estamos pregando o evangelho que prega a igreja presbiteriana, a igreja batista, outras igrejas. Esse não é o evangelho. O evangelho que nós devemos pregar é o evangelho eterno. O evangelho eterno contém toda a verdade bíblica. Então eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse 14, e vamos ler alguns versículos aí. Eu quero contar com a colaboração dos irmãos para ler primeiramente o versículo 7 do Apocalipse 14. Alguém pode encontrar e ler em alta voz. Dizeis em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica é bem específica. Ela chama a mensagem, a atenção do mundo a temer a Deus e a dar-lhe glória. E está anunciando que em breve virá o juízo. Que em breve virá o juízo. Grande voz quer dizer sem acanhamento. Onde você estiver, no seu trabalho, na escola, na faculdade, com seus amigos, você não precisa ficar com medo de perder a amizade de alguém por estar pregando a tríplice mensagem angélica. Dizer para eles assim: meu amigo, esse mundo será destruído. E serão salvos aqueles que fizerem a vontade de Deus. É assim que está dizendo a palavra de Deus.
pode não gostar e pode achar que você é um fanático. E muitos vão fazer assim. Mas você, por isso, vai deixar de pregar? Não. Não pode. Não pode. Sem acanhamento, quer dizer, com grande voz. E adorai aquele que fez. As pessoas hoje estão adorando cantores. Faz um show de algum cantor gospel, lota. Mas o culto da igreja fica vazio. As pessoas vão ao show atrás de pessoas, adorar homens, e esquecem de adorar o verdadeiro Deus. E a adoração ao verdadeiro Deus é um testemunho vivo da sua vida, em todos os momentos. E aí, pega pra gente. Porque na minha casa, com a minha esposa, eu também tenho que ser crente. Na educação dos meus filhos, eu também tenho que ser cristão. No meu trabalho, eu também tenho que ser cristão. Eu não posso ser cristão só no dia de sábado. Eu tenho que ser cristão em todos os momentos da minha vida. Essa é uma adoração verdadeira. O verdadeiro culto de adoração é você entregar-se totalmente a Deus e viver para Ele. Agora as pessoas estão hoje tendo atitudes diferentes quanto a isso. Estão muito preocupados com outras coisas e deixando a verdadeira adoração de lado. A hora do juízo que anuncia nessa mensagem começou em 1844, para ser mais exato, em 22 de outubro de 1844. Já são quantos anos que estão sendo pregadas essa mensagem? 170, quase 100. Já tem muito tempo. Já tem muito tempo que está sendo pregado. E o que aconteceu? Não está surtindo efeito? Talvez o nosso compromisso com Deus, mediante a pregação da tríplice mensagem angélica, não tem sido o suficiente. A nossa vida não tem sido suficiente para dar testemunho de que Jesus está voltando. Existe um juízo acontecendo. Apocalipse 14, verso 8. A leitura, mais alguém poderia nos ajudar? Agora, verso 8 do Apocalipse 14. Outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, e a todas as nações de beber o vinho da ira da sua prostituição. Irmão, Babilônia caiu. E caiu a grande Babilônia. Repete que caiu. E muitas vezes a gente fica achando que não caiu. Sabe por quê? A gente quer uma amizadezinha com Babilônia. Quem é Babilônia? Aqui falado. A grande cidade. A grande meretriz. Quem é? Papado Vaticano. Nós compreendemos que seja o sistema católico apostólico romano, que a todos deu a beber do vinho como diz que tem lá. E quais são os vinhos lá? A mensagem adulterada. E imortalidade da alma é uma delas. Vocês sabem quem tem o conhecimento do que realmente acontece após a morte neste mundo? Qual igreja tem esse conhecimento? Você, meu querido irmão. Só adventista. Só adventista. Mas você em especial. Porque esta mensagem vai te selar. A tríplice mensagem angélica, especialmente com a parte especial dos mandamentos de Deus, que é o sábado quarto mandamento, é ela que te sela. Te sela na verdade. Você crê para não deixar de crer. Nunca mais. Você crê uma vez e crê para sempre. A imortalidade da alma é uma delas. Batismo de criança. Batismo infantil. A criança sabe decidir alguma coisa? A partir de qual momento a gente começa a ter consciência do que estamos falando? Jesus nos dá o exemplo quando ele foi ao templo e ali ele começou a conversar com os rabinos sobre o que estava acontecendo. Então, antes disso, não há relato de Jesus ir nas festas anuais e ir lá e conversar com os rabinos, porque ele não tinha ainda toda a consciência. E ele estava tendo consciência. Então, crianças batizadas muito cedo não é de acordo com a vontade de Deus. Não vamos deixar isso entrar na nossa igreja. 8, 9 anos é só poder dar número para o obreiro e pastor apresentar. Não pode. É mais alto um pouco. Temos o exemplo de Cristo aos 12 anos de idade. Então, dali para cima, nunca para baixo. Transubstanciação, a ceia realmente passa a ser o corpo e o sangue de Cristo. Não é. É um emblema. Faz-nos relembrar, mas não se transforma. O que você come é o pão sem fermento. E o que você bebe é o suco de uva. Não é o sangue de Cristo e nem é o corpo de Cristo. É um emblema que nos faz relembrar que Cristo fez o sacrifício por nós.
Também o dia de descanso, um dia de descanso espúrio, que é a guarda do domingo. E a todos deu a beber deste vinho. E você vê que a maioria das igrejas creem mais ou menos a mesma coisa. Você pergunta para um crente, cadê fulano? Ah, morreu, está lá no céu com Jesus. Isso não existe, isso não é bíblico. Morreu e está aguardando no pó da terra, a ser chamado para a ressurreição. Não existe, está lá, minha vozinha está lá no céu, vou orar pedindo que ela me influencie. Isso é espiritismo, que veio junto com o catolicismo e deu a beber a todas as igrejas da face da terra. Os crentes de hoje estão preferindo voltar ao vômito do que dízimo, assim diz o Senhor. A leitura da Bíblia não é mais a constância. Você pergunta alguma coisa, fala, eu vou perguntar ao meu pastor, depois eu te falo. Você tem que saber responder a razão da sua fé por você mesmo. Você tem que estudar. A palavra de Deus tem que estar entronizada no teu coração e você saber o que você está falando, para você não ser enganado. Apocalipse 14, versículos de 9 a 11, agora eu quero contar com a colaboração dos irmãos de novo. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, até o 11. Também beberá o vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Esta mensagem é uma advertência direta. Depois de identificar esse poder apóstata que está comandando o mundo religioso, aí vem a mensagem: se você adorar besta ou a sua imagem, tanto faz o catolicismo apostatado, quanto também o protestantismo apostatado. Tanto faz o catolicismo, quanto o protestantismo apostatado. A besta ou a sua imagem. Está difícil a sua situação. Segundo a mensagem, tem um ai pesando aqui. Se alguém adorar a besta ou a sua imagem, o tal vai receber o quê? Um prêmio? Não. Não é. Meus irmãos, eu costumo no sábado viver o sábado. Viver o sábado com a família, viver o sábado com a igreja, e ainda naquele intervalo que passa, às vezes, depois do almoço, tem uma programação da tarde, eu ainda vou para ver algum culto nosso que aconteceu. Tem diversos canais da nossa igreja que transmitem o culto online. Aí depois de transmitido, eu chego em casa, depois do almoço, eu ainda vejo alguma transmissão de algum culto. E outro dia, meu cabelo se arrepiou. Eu chamei a mãe e falei, não é possível isso. O que aconteceu? Eu falei, olha aqui, cantando para poder encerrar o culto divino. Abençoa, Senhor, as famílias. Essa música é de quem? Um padre católico. Não estou dizendo que ela está errada ou que está certa. Não estou dizendo que você pode ou não verificar a letra dessa música. Eu estou dizendo que essa música não deve ser cantada em nossos cultos oficiais. Não pode. É você pegar um pouquinho da besta e trazer para perto de você e achar que está indo para o céu. Os irmãos estão compreendendo como é sutil as coisas? E como elas entram sorrateiramente? E aí eu olhei para minha esposa e falei assim, não pode. Aí vimos que alguns irmãos, estavam sendo filmados a congregação, alguns irmãos, assim, se assustando, mas daí a pouquinho estava todo mundo cantando. Todo mundo cantando, todo mundo vai na linha, todo mundo vai na onda. Essa coisa eu tive há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, quando vim para o Adventismo. Quando eu olhei dentro de uma igreja católica, entrar lá, já no ecumenismo, 5 ou 6 pessoas dançando um batuque de espiritismo, e vestidos a caráter, e entraram e participando daquela missa. Era meio assim, mas depois os fiéis da igreja católica, naquela época, começaram já a balançar de acordo com a música também. O eu entra por alguém que quis dar uma oportunidade ou que não percebeu o perigo, e o restante aceita. Nós devemos fechar a porta contra essas coisas.
ou Deus não terá misericórdia de nós, porque nós conhecemos toda a verdade para o tempo presente. E quanto mais verdade você conhece, mais responsabilidade você tem com a resposta, com a verdade que você conhece. Apocalipse, capítulo 18, versos de 1 a 4. Novamente, a colaboração dos irmãos. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram às custas de seu luxo excessivo. Ouvi outra voz do céu dizer: Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Irmãos, o assunto é sério. 3 mensagens com seus mensageiros: Guilherme Miller, Carlos Fitt, Ellen White com menos de 11, Adventismo. E depois, essas mensagens foram perdendo a sua força com o decorrer dos anos, pela negligência de viver a mensagem, e foi necessário vir um outro mensageiro para dar força a essa mensagem, porque a mensagem continua, a mensagem é a mesma, a mensagem é verdadeira, mas foi necessário vir um outro mensageiro. Nós já estamos desde 1925 como igreja organizada, quase 100 anos. Que força nós estamos dando para essa mensagem? As nossas portas estão abertas para a novidade do cristianismo, para esse sermão que só prega prosperidade. Estou profetizando para a sua vida, meu irmão. Tudo que o irmão vai colocar a mão vai prosperar. É isso que chama as pessoas dentro da igreja, mas não é essa a nossa mensagem. Nossa mensagem é dizer que tem um juízo, que caiu Babilônia. E se você adorar a besta, você vai sofrer. Assim diz o Senhor. E por que nós estamos nos conformando em viver uma vida não a contento para não pregar essas mensagens? O que é conosco? Se nós rejeitarmos pregar esta mensagem, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser selado? O outro vai ser chamado para ser selado no meu lugar. O outro vai ser chamado para ser selado no meu lugar. Hoje nós fazemos muitas programações musicais e enchem. Mas quando se pregar mais de meia hora, a igreja vai saindo. A igreja vai saindo. É um tal de beber água, dá sede de todo mundo. Dá sede de todo mundo. Meus irmãos, se o mundo está caminhando para a sua destruição, isso nos mostra a política, as guerras, os rumores de guerras, a decadência moral que está em toda parte. Se Jesus está perto de voltar, por que é que eu não me preparei ainda? O que falta para mim poder entregar o meu coração totalmente a Deus? O que falta para você abandonar as suas vaidades? Para nós abandonarmos as nossas vaidades e vivermos em maior simplicidade? O que falta para nós nos entregarmos ao serviço do Senhor e dedicarmos nossa vida para poder fazer a vontade de Deus? Será que eu quero que Jesus venha ainda muito longe? Eu tenho um filho solteiro em casa, ainda com 24 anos. E eu falo para ele sempre: eu acho que você não vai ter tempo de casar. Jesus está perto de voltar. A gente não pode marcar datas, mas os acontecimentos nos dizem que Jesus está próximo, está muito próximo. Pode ser que nós o vejamos com os nossos próprios olhos. Então, Fabrício, eu acho que você ainda não vai ter tempo de casar. Mas se tiver tempo de casar, eu acho que filho você não vai ter. Eu não terei neto vindo da sua parte. Por quê? Porque Jesus está voltando. Os acontecimentos proféticos nos mostram isso. O mundo está maduro para a colheita. E, infelizmente, a colheita terá mais perdidos do que salvos. Jesus veio para salvar a todos, mas nem todos querem ser salvos. E vocês sabem por que Jesus ainda não voltou? Porque não está preparado. Minha culpa. Sua culpa. Nossa culpa.
que quando a maior parte da igreja souber por experiência o que é servir ao Senhor, o que vai acontecer? Chuva serôdia. E com a chuva serôdia, aí te sela, me sela, nos sela. Mas também decide o destino daqueles que não receberem o Espírito Santo. Estarão perdidos e perdidos para sempre. Porque a mensagem que será pregada com o poder do Espírito Santo será para poder chamar ainda os fiéis que se encontram nas organizações caídas, mas que não aderiram a tudo, não tiveram conhecimento de tudo, e a partir do momento em que têm o conhecimento total da tríplice mensagem angélica, amam esta verdade, vêm para se unir ao povo de Deus, e aí também recebem o Espírito Santo e são selados. Completa-se o número de 144 mil, fecha-se a porta da graça e começa a cair as pragas. Não tem outro acontecimento na nossa frente. E aí o que eu tenho feito? Eu dedico mais tempo ao TikTok, ao Facebook, ao YouTube, do que ao estudo pessoal, a lição da escola sabatina, que muitas vezes nem faço assinatura. Irmãos, eu falo para vocês como irmãos, porque eu sou irmão, sou eu. Nós precisamos mudar a nossa vida. O tempo urge e não há mais tempo a ser perdido. A classe numerosa deixou a bandeira arriada ao pó, e eu falo isso porque recentemente, no acampamento dos adventistas lá em Guarapari, no Espírito Santo, tem uma área de acampamento, igual nós temos em Itu, eles têm uma área lá em Guarapari. O programa JA deles, transmitido pela internet, eu ainda tenho parentes da igreja adventista, o programa JA deles, transmitido pela internet, foi em volta da piscina e todos com traje de banho, sendo transmitido pela internet. E de vez em quando um mergulho, pulo, risadas, e fazendo o programa jovem. Lá é JA, né? Jovens Adventistas. Nós aqui temos a Liga Juvenil e lá é o JA. Não tem condição de nós acharmos que existe verdade ainda na que foi arrastada ao pó. Você foi chamado para poder erguer essa bandeira e colocar ela num local mais alto, um estandarte para que possa ser vista. E isso vai ser com a sua vivência, com o seu testemunho, a sua aceitação do que é a verdade. Você aceitando o que é a verdade, nada mais vai fazer diferença na sua vida. Algum alimento tem que ser deixado? Vai ser deixado, porque o importante é ser salvo. Alguma roupa que deve ser deixada? Vai ser deixada, porque o importante é ser salvo. Algumas palavras, algumas amizades que eu tenho que não mais poderão ser proferidas, ou amizades que eu devo andar junto, também vão ser deixadas. Porque o importante é a salvação. Se nós vivemos neste mundo com foco nas coisas deste mundo, sem ver o prêmio que está no final, que é a salvação em Cristo, nós somos desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Deus nos deu uma mensagem tão grandiosa, tão grande, tanta responsabilidade, que às vezes a gente fala assim, eu não estou em condições de preencher os requisitos, mas o Senhor me deu o conhecimento. Então, se o Senhor me deu o conhecimento, o que eu posso acreditar é que o Senhor vai me dar força para poder vencer todos os meus maus traços de caráter. Então, vamos crer nisso. Aquele que prometeu há de concluir a boa obra que começou em nós. Não há nada que seja mais importante do que a salvação. Nada, nada. Filhos, esposa, trabalho, nada deve ser mais importante do que a salvação. Só que se você estiver sendo salvo, quem está perto de você também pode se influenciar por isso e ser salvo também. Essa é a diferença. Então, o apelo que eu faço para nós nessa manhã, não vou me delongar, porque eu não quero que ninguém comece a sair por beber água. Vamos entregar o nosso coração corrompido, nosso coração enganoso a Jesus, porque Ele está muito perto de voltar. Muito perto mesmo. Talvez muito mais perto do que até nós que falamos que está perto, possamos esperar. O mundo se preparou para o fogo de uma forma tal que hoje homossexualismo, lesbianismo, adultério, casamento de multipessoas, até com animal, está sendo já leis mencionadas para
você poder casar com sua cachorrinha de estimação, seu cachorro de estimação, seu cavalo. Incesto. Em alguns locais, incesto, saiu realmente agora, essa semana, que estão querendo dizer que você pode ter sexo com criança. Está imundo este mundo. Este mundo está imundo. O cristão não pode mais ter vontade de viver aqui. O nosso lar não é aqui. O nosso lar é com Jesus. 1000 anos no céu. Depois retornaremos para essa terra. E agora eu tenho uma coisa para falar para você. Se você for fiel, for selado entre 144 mil, você depois vai conhecer o universo. Porque você vai acompanhar Jesus, 144 mil, será uma classe privilegiada que vai acompanhar o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então, você vai, onde Jesus for, você vai estar acompanhando naquela comitiva linda e bonita para conhecer países, pessoas, galáxias que você não conheceu ainda. Então, você gosta de viajar? Eu gosto, eu venho a calma sempre. Eu gosto de viajar. Viagem por aí, fala. Vou viajar lá. Se Deus me der essa graça de ser filho. E nós podemos estar lá. A decisão é nossa. Não amanhã, mas agora. Amém. Que Deus nos abençoe.